Olá, meus queridos, amados irmãos. Estamos de volta para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia e vamos estudar as Escrituras. Esta é a videoaula número 18 e nós estamos estudando o Salmo 119. Estamos partindo para o final. Daqui a pouquinho nós vamos terminar. Então esta é a videoaula número 18 e hoje nós vamos tratar dos versos 137 a 144. Veja aí, Salmo 119, 137 a 144. Quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o Senhor Jesus te abençoe mais uma vez. Que o Senhor Jesus te edifique e te fortaleça, capacitando você a aplicar esses princípios preciosos da Palavra de Deus. Muito bem. Com base nestes versos que eu acabei de falar, os versos 137 a 144, que vamos lendo pausadamente, vamos tratar do seguinte tema: o caráter santo e perfeito de Deus. O caráter santo e perfeito de Deus, e vamos tirar algumas preciosas lições. Então, em primeiro lugar, observe aí nos versos 137 e o 142. Dá uma puladinha, depois nós vamos voltar, ok? Versos 137 e 142. Veja aí. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Agora o 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Então, em primeiro lugar, a primeira lição que nós tiramos aqui é o caráter santo e perfeito de Deus refletido na sua justiça. O caráter santo e perfeito de Deus refletido na justiça de Deus. Você pode observar que a palavra-chave desta sessão é justiça. Esta é a palavra-chave. O salmista, ele rende louvor a Deus. Ele rende louvor pela justiça de Deus, quando diz: justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Ou seja, tu és justo, ó Senhor. O salmista começa rendendo louvor pela justiça de Deus. Ele louva a Deus, atribuindo-lhe justiça perfeita, eterna e imutável. Verso 142, como nós lemos: a tua justiça é justiça eterna. Ele louva a Deus, ele louva a justiça de Deus, atribuindo-lhe justiça perfeita, eterna e imutável. O caráter santo e perfeito de Deus, ele reflete em sua justiça, que é justa, correta, santa e perfeita. Todos os atributos de Deus, advêm do caráter santo e perfeito de Deus. Logo, não existe injustiça da parte de Deus.
É simples assim. Não existe injustiça da parte de Deus. Não podemos imaginar, irmãos, não podemos imaginar um Deus que seja injusto. Não é verdade? Não podemos imaginar um Deus que seja injusto. Geralmente, vemos pessoas reivindicando justiça. Geralmente vemos isso na mídia. As pessoas reivindicando justiça. Não é errado sonhar, por exemplo, por um país mais justo. Não é errado desejar ou sonhar por um país mais justo. O problema é se estribar na justiça humana e acreditar que um dia teremos neste mundo um país justo, cujas leis promulgadas serão justas para todas as pessoas, sem que haja desigualdade social. Meus irmãos, este é o problema. Repetindo, não é errado sonhar por um país mais justo. As pessoas sonham, desejam. O problema é se estribar na justiça humana e acreditar que um dia teremos neste mundo um país justo, cujas leis promulgadas serão justas para todas as pessoas sem que haja desigualdade social. Este é o mundo ideal, mas infelizmente não é real, não é o real. Esse é o mundo ideal, mas infelizmente não é o real. Qual é a raiz do problema? A raiz do problema é que a consequência de nos afastarmos da perfeita justiça de Deus é buscarmos justiça em outros lugares. É procurarmos justiça em outras frentes e confiar no braço do homem e até criar outros padrões de justiça própria. É aí que vem as decepções e as frustrações. Aí está a raiz do problema. A consequência de nos afastarmos da perfeita justiça de Deus e buscarmos em outros lugares e procurarmos justiça em outras frentes, em outras fontes e confiar no braço do homem e até criar outros padrões de justiça própria. Aí é que aí é que virá as decepções e as frustrações. Mas, em segundo lugar, o caráter santo e perfeito de Deus refletido na palavra de Deus. Nós vemos isso, meus irmãos. O caráter santo e perfeito de Deus refletido na palavra de Deus. Agora nós vamos ver os versos 138, 140, a primeira parte, e os 144. Veja aí. 138. Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. Agora o 140, a primeira parte. Puríssima é a tua palavra. Puríssima é a tua palavra. E agora o 144. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Portanto, em segundo lugar, a segunda lição que nós tiramos aqui destes versos, o salmista, ele enaltece a palavra de Deus.
Ele enaltece a palavra de Deus. O caráter santo e perfeito de Deus, refletido na palavra de Deus. É o que o salmista enaltece. A palavra de Deus, os juízos de Deus, as promessas, os testemunhos de Deus como sendo retos, fidedignos, puríssimos e dignos de toda aceitação e confiança. Toda a palavra de Deus é justa e verdadeira, porque provém do Deus justo e verdadeiro. Toda a palavra de Deus é justa e verdadeiro, porque provém do Deus justo e verdadeiro. Toda a palavra de Deus foi ordenada pelo Senhor. Veja aí o verso 138. Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão. Portanto, como diz aqui o salmista, toda a palavra de Deus foi ordenada pelo Senhor. Tu os impusestes com retidão e com suma fidelidade. E não deve ser questionada ou contestada, meus irmãos. É bem simples assim. Os teus testemunhos, tu os impusestes com retidão e com suma fidelidade. E nesse sentido, não deve ser questionada ou contestada. A palavra de Deus não deve ser contestada ou questionada. E o salmista, ele realça a justiça de Deus com a expressão suma fidelidade. Veja aí no verso 138 ainda. Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. Aqui ele está realçando a justiça de Deus. Ou seja, toda a escritura sagrada é fidelíssima. É de suma fidelidade. É uma expressão muito interessante que o salmista usa, que ele realça a justiça de Deus. Toda a palavra de Deus, as santas escrituras, toda a palavra de Deus é fidelíssima. O salmista também realça a palavra de Deus comparando com a pureza de um metal precioso, o ouro, que passa pelo processo de refinação. É a primeira parte do verso 140. Ele faz essa comparação, meu irmão e minha irmã, com a pureza do metal, o ouro, que passa pelo processo de refinação. O salmista amava a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é pura em sua essência. Note que o salmista usa um adjetivo no grau superlativo. Puríssima. Puríssima é a palavra, é a tua palavra. Ele usa esse adjetivo no grau superlativo. Puríssima é a tua palavra. Ou seja, a palavra de Deus é puríssima, sem mistura, isenta de toda impureza e contaminação. A palavra de Deus não é somente pura em sua natureza e essência, mas também purifica do pecado cada coração, cada alma, cada pessoa, cada crente. Então a palavra de Deus, ela não é somente pura em sua essência, em sua natureza, mas também purifica a você e a mim, nos purifica de todo o pecado, do nosso pecado. É o que faz, meus irmãos, a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. E em último lugar, meus irmãos, nós vemos a terceira lição. Agora é a reação do salmista, a atitude do salmista com relação aos atributos de Deus, a atitude do salmista com relação
à palavra de Deus. E nós vamos ver aí nos versos 139, 140, a parte B, 141, 143 e 144. Vamos ler agora estes versos. 139. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. 140. Vamos reler o 140. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. 141. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. 143. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. E agora o 144 que nós lemos, vamos reler. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. Portanto, meus irmãos, nestes versos que lemos, nós vamos destacar algumas atitudes do salmista. A primeira é o zelo do salmista, a segunda, a estima, a consideração e o prazer que o salmista tinha com relação à palavra de Deus. O zelo, a estima, a consideração e o prazer que o salmista tinha com relação à palavra de Deus. Nós estamos vendo, meus irmãos, que por ser ele um servo de Deus piedoso, que o salmista era, e dedicado, o zelo do salmista consumia a sua alma a tal ponto que traduzia numa indignação, numa ira santa. É exatamente isso, meus irmãos. O zelo que o salmista tinha por Deus, pela palavra de Deus, isso consumia a sua vida, consumia a sua alma, a tal ponto que traduzia numa indignação, numa ira santa, porque os seus adversários desprezavam, violavam e se esqueceram da palavra de Deus. É o que diz o Salmo, o verso 139. O meu zelo me consome. A ideia aqui é de ira, de indignação, porque os meus adversários se esqueceram da tua palavra. O amor do salmista por Deus e pela palavra de Deus era tão intenso que ele não podia suportar o menosprezo e o desdém que os seus adversários tinham. É nesse sentido que nós observamos aqui o verso 139. Tamanho era o zelo, era o amor que o salmista tinha por Deus e por sua palavra. E após ter dito que a palavra de Deus é puríssima, aí no verso 140, após ter dito isso, ele confirma com sua própria experiência, dizendo que a estimava, ou seja, dizendo que estimava a palavra de Deus, que tinha amor e afeição por ela. Quando nós vemos aqui, por isso teu servo a estima. Relendo o verso 140, puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Depois que ele disse isso, que puríssima é a palavra de Deus, ele confirma com a sua própria experiência, dizendo que estimava a palavra do Senhor, que tinha amor por ela, que tinha afeição pela palavra de Deus. Ele não somente dizia da boca para fora, como vivia o que dizia. Ele não somente falava da boca para fora, mas vivia o que falava.
E mesmo sendo maltratado, mesmo sendo desprezado e considerado insignificante, veja aí, o salmista não se esquecia dos preceitos de Deus. Ele tinha consideração, apreço e respeito pela palavra do Senhor. Verso 141. Pequeno sou e desprezado, contudo não me esqueço dos teus preceitos. Mesmo sendo desprezado, desconsiderado, mesmo considerado pelos seus inimigos insignificante, o salmista não se esquecia dos preceitos de Deus. Ele tinha consideração, apreço e respeito pela palavra de Deus, em contraste com os seus adversários, que lhes faltava memória com respeito à palavra de Deus, e você pode ver isso no verso 139. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esqueceram da tua palavra, da palavra de Deus. Portanto, o salmista, sim, considerava, tinha apreço, afeição pela palavra de Deus, em contraste com os seus adversários, que lhes faltava memória com respeito à palavra do Senhor. Aqui nós observamos no verso 143, meus irmãos, nós não sabemos quais eram as circunstâncias de aflição, de lutas que o salmista tinha, ou por circunstâncias externas, ou os seus inimigos, ou pelos seus próprios conflitos internos. Sobrevieram na vida do salmista aflição e tribulação, verso 143. Porém, ele sabia separar a aflição do deleite a Deus, a angústia do prazer por Deus e pela palavra do Senhor. Ele sabia separar a aflição do deleite e a angústia do prazer por Deus e pela palavra do Senhor, pelas Escrituras. E o salmista aí encerra esta sessão rogando que Deus lhe dê entendimento. E ele encerra com isso, rogando que Deus lhe dê entendimento essencial para a sua vida. Veja aí o verso 144, a parte B, mas eu vou ler o verso inteiro. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles e viverei. Então o salmista ele encerra esta sessão rogando que Deus lhe dê entendimento essencial para a sua vida. Somente quando conhecemos e discernirmos mais e conseguimos discernir as coisas de Deus é que desfrutamos de mais vida espiritual. A palavra de Deus é perfeita, reta, eterna, imutável e puríssima. Portanto, e eu encerro, louvemos a Deus, como salmista, louvemos a Deus pela sua justiça, pela justiça de Deus, fidedigna, justa, verdadeira e eterna. Que Deus te abençoe e tenha te edificado um pouquinho, em nome de Jesus. Amém.